Milionário humilha empregada grávida, mas ao descobrir quem era o pai do bebê, ele cai em lágrimas. Numa manhã abafada no Rio de Janeiro, o som dos carros de luxo ecoava pelo pátio da mansão enquanto o milionário atravessava o corredor principal, impecavelmente vestido e de expressão severa. Ele era conhecido por sua rigidez, por nunca tolerar erros, e por acreditar que dinheiro era a medida de todas as coisas. Mas naquele dia, algo fugiria completamente ao seu controle. Diante dele, uma de suas empregadas se aproximava com passos lentos, uniforme simples marcando uma barriga já evidente. Grávida. E atrasada. O olhar dele se encheu de desprezo. Sem medir palavras, humilhou a jovem diante de todos, chamando-a de irresponsável e dizendo que a casa não era abrigo para quem não sabe nem quem é o pai do próprio filho. O silêncio que tomou conta do salão foi cortante. A mulher, com os olhos marejados, tentou explicar, mas o orgulho dele falou mais alto. O milionário virou as costas, certo de que aquela história acabaria ali. O que ele não imaginava é que esse seria apenas o começo de uma virada que mudaria completamente o rumo de sua vida. Segredos do passado voltariam à tona, verdades dolorosas seriam reveladas, e pela primeira vez, ele seria forçado a encarar o próprio coração, algo que o dinheiro nunca conseguiu comprar. Antes de continuarmos essa história que vai te emocionar e te fazer repensar sobre o valor do perdão e do amor verdadeiro, curta este vídeo, comente de onde está assistindo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos dessa trama envolvente. Agora, prepare-se para descobrir como um homem que humilhou uma empregada grávida foi levado às lágrimas ao descobrir quem realmente era o pai do bebê. O sol da manhã atravessava as amplas janelas de vidro da mansão no bairro nobre do Rio de Janeiro, refletindo nas superfícies polidas de mármore e nos espelhos dourados do salão principal. O ambiente exalava luxo e disciplina. Nada fugia do controle do milionário. Cada flor no jardim, cada copo de cristal, cada funcionário tinha seu lugar e seu horário. Era assim que ele gostava. Era assim que mantinha a ordem que lhe dava segurança. Naquele dia, porém, algo incomodava desde cedo. Um dos carros da frota estava atrasado, o café não estava na temperatura ideal, e o gerente de um dos hotéis da rede havia enviado uma mensagem pedindo uma reunião urgente sobre um contrato milionário. Enquanto ajustava o punho da camisa, sua expressão endurecia. Era um homem acostumado a resolver tudo com autoridade, e a menor falha o irritava. Foi quando a porta do corredor de serviço se abriu lentamente. O som do piso de madeira rangendo denunciou passos hesitantes. Ele olhou de relance, esperando ver uma das copeiras trazendo o café. Mas o que viu o fez estreitar os olhos. Era jovem empregada nova, de rosto pálido, cabelos presos de qualquer jeito e uniforme amarrotado. Havia algo diferente nela. O olhar cansado, os ombros curvados, o andar lento. Foi só quando ela se aproximou mais que ele notou a barriga, discreta mas inegável, que crescia sob o tecido azul. A sala inteira pareceu silenciar. Ele pousou a xícara sobre o pires, devagar, e cruzou os braços. A mulher tentava dizer algo, mas a voz falhava. Disse que se atrasará por causa de uma consulta médica. Que precisava trabalhar. Que faria horas extras se fosse necessário. Mas o milionário, tomado por um orgulho frio, interrompeu antes que ela terminasse. A voz dele cortou o ar. Disse que aquilo era inaceitável, que jamais permitiria que uma funcionária aparecesse grávida e desleixada dentro de sua casa, comprometendo a imagem de disciplina que tanto custará construir. As palavras saíam duras, afiadas, atingindo a moça como lâminas invisíveis. Disse ainda que a mansão não era abrigo de irresponsáveis e que ela deveria procurar outro lugar para lidar com suas escolhas erradas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Os outros empregados, parados ao redor, fingiam ocupar-se com tarefas inexistentes, tentando não olhar. A jovem, com os olhos marejados, balbuciou um pedido de desculpas, mas ele virou as costas, encerrando o assunto como quem fecha um negócio. Naquele momento, achou que estava certo. Achou que apenas mantinha a ordem. Ela saiu às pressas, os passos ecoando pelo corredor, até desaparecer pelo portão dos fundos. O som do portão batendo foi a última lembrança daquele dia. Mas o que ele não percebeu foi o olhar de uma das funcionárias mais antigas, que observava tudo em silêncio, desaprovando, como se pressentisse que aquela atitude cobraria um preço caro. Nos dias seguintes, o milionário mergulhou em sua rotina de compromissos. Reuniões, viagens rápidas, jantares de negócios. Tudo funcionava como sempre, mas algo incomodava. Não sabia dizer o que era.
Às vezes, lembrava da expressão da moça, o olhar assustado, as mãos sobre a barriga. Tentava afastar a lembrança, mas ela voltava em momentos aleatórios, como um eco incômodo. Na semana seguinte, ao descer para o café da manhã, notou a ausência da antiga copeira, que pedirá demissão após a cena. Outras funcionárias pareciam desconfortáveis, evitando contato direto com ele. O ambiente, antes marcado pela eficiência e respeito, agora exalava tensão. Tudo o irritava: o barulho da rua, o cheiro do café, até o som distante de uma música vindo do vizinho. Numa manhã chuvosa, enquanto revisava documentos na biblioteca, uma das funcionárias entrou com uma caixa de papelão. Disse que era o restante dos pertences da moça grávida, esquecidos no quarto de serviço. Ele mandou deixar ali, sem se importar. Quando ficou sozinho, no entanto, a curiosidade venceu o orgulho. Abriu a caixa. Dentro havia poucas coisas, algumas roupas simples, uma foto antiga amarelada e uma pequena carta dobrada. O papel estava endereçado a uma mulher com o mesmo sobrenome dele. Aquilo chamou sua atenção imediatamente. Sentiu o estômago revirar. Leu a carta por cima, tentando manter a calma. Era uma mensagem curta, cheia de saudade e perguntas sobre um passado familiar que parecia esquecido. As palavras família, dívida e verdade chamaram sua atenção. Por um instante, o controle que sempre teve sobre si vacilou. Nos dias seguintes, ele tentou ignorar o assunto. Mas a coincidência do sobrenome o intrigava. Mandou seu segurança particular fazer uma verificação discreta sobre a origem da moça. Quando o relatório chegou, o resultado deixou inquieto. A mãe da jovem havia trabalhado para sua família décadas atrás, antes de desaparecer repentinamente após um desentendimento com sua própria mãe. A revelação mexeu com ele mais do que queria admitir. Lembranças vagas vieram à tona. Uma mulher sorridente costurando roupas, o cheiro de lavanda, uma voz cantando baixinho. Era uma lembrança distante da infância. Teria sido ela? Tentando afastar essas dúvidas, o milionário se concentrou em um novo projeto. Estava prestes a inaugurar um hotel de luxo em Angra dos Reis, o maior da rede. A obra, no entanto, enfrentava atrasos, e seu temperamento ficou ainda mais tenso. Sua nova assessora, uma mulher ambiciosa e elegante, aproveitou-se da situação para se aproximar. Sussurrava palavras de confiança, dizia que ele precisava ser mais duro com os empregados, que a lealdade só existia quando o medo estava presente. Ele ouvia, mas no fundo algo o incomodava naquela frieza que um dia fora também a sua. Enquanto isso, a antiga empregada lutava para se reerguer. Trabalhando como diarista, passava os dias entre casas modestas e o pequeno quarto que alugava numa vila em Santa Teresa. O corpo cansado, a gravidez avançando, e a solidão a acompanhando. Até que, num dia qualquer, conheceu uma senhora aposentada que lhe ofereceu abrigo e amizade. Essa mulher, de voz suave e olhar sábio, contava histórias do passado e ensinava que a força não estava em ser dura, mas em não desistir. Foi essa senhora que, um dia, ao ouvir o nome do antigo patrão, empalideceu. Contou que havia trabalhado para a mãe dele no passado, e que guardava lembranças de uma casa onde segredos foram enterrados e lealdades quebradas. A moça ouviu em silêncio, sem imaginar o quanto essas palavras ligavam sua vida do homem que a humilhou. Enquanto isso, o milionário começava a se perder em suas próprias contradições. À noite, sozinho, olhava para o teto e se perguntava por que aquela história não saía de sua cabeça. Começou a sonhar com o passado, com a mãe distante, com os corredores frios da mansão onde cresceu. Algo dentro dele parecia querer acordar, mas o orgulho ainda o mantinha imóvel. Certa tarde, decidiu visitar uma das propriedades antigas da família, em Petrópolis. O ar fresco da serra e o som distante da chuva o fizeram lembrar da infância, da sensação de ser invisível entre os adultos que falavam apenas de negócios. No estábulo, viu o nascimento de um potro frágil, tremendo nas pernas finas. Aquela cena, simples e silenciosa, mexeu com algo dentro dele. Pela primeira vez, sentiu empatia verdadeira. Na volta ao rio, uma ideia o inquietou. Mandou o motorista levá-lo até o endereço onde a antiga empregada morava. Queria falar com ela, entender o passado, talvez pedir desculpas. Quando chegou, viu pela janela a mulher segurando a barriga, sorrindo enquanto costurava roupinhas de bebê. O som do rádio tocava uma canção antiga, e por um instante ele hesitou. Não teve coragem de bater à porta. No carro, de volta para casa, sentiu o peso do silêncio.
Pela primeira vez, o homem que tinha tudo percebeu o que lhe faltava: humanidade. O vento soprava quente quando o portão da mansão se fechou atrás dele. Pela primeira vez em muitos anos, o milionário sentou-se na escadaria, afrouxou o nó da gravata e deixou que o próprio coração o confrontasse. Nada do que possuía parecia ter valor diante da lembrança daquela mulher, grávida e humilhada, que ele expulsara sem pensar. E pela primeira vez, o homem que mandava em todos percebeu que talvez, finalmente, estivesse perdendo o controle de si mesmo. Os dias seguintes foram marcados por uma sensação estranha na casa do milionário. O ritmo habitual, antes pontuado por ordens firmes e respostas imediatas, deu lugar a uma quietude desconfortável. As vozes dos empregados pareciam mais baixas, os passos mais lentos. Até o relógio antigo na parede do hall principal parecia bater com mais força, como se quisesse lembrar a todos que o tempo estava passando e que algo ali havia mudado. O milionário tentava seguir sua rotina como sempre. Acordava cedo, lia os relatórios, participava de reuniões online, supervisionava os investimentos e mantinha a imagem impecável diante dos parceiros de negócios. Mas, quando as luzes da casa se apagavam e o silêncio tomava conta dos cômodos, uma inquietação se instalava. O rosto da empregada não saía de sua mente. A cena da humilhação se repetia como um eco, com as palavras duras que ele havia dito soando cada vez mais cruéis. Numa noite de terça-feira, depois de uma reunião tensa sobre a inauguração do novo hotel, ele se serviu de um copo de uísque e foi até a varanda. A brisa vinda da Lagoa Rodrigo de Freitas trazia o cheiro da chuva e o murmúrio distante da cidade. Por um instante, pensou no quanto o Rio de Janeiro havia mudado desde sua juventude. Tudo parecia mais rápido, mais impessoal. Ele próprio havia se tornado um reflexo desse novo mundo, eficiente, prático, frio. Enquanto olhava o horizonte, a lembrança da carta encontrada entre os pertences da ex-empregada voltava a incomodá-lo. Aquela caligrafia simples, aquelas palavras sobre dívida e verdade. Por mais que tentasse racionalizar, algo o empurrava a descobrir o que realmente estava por trás daquela coincidência. Nos dias seguintes, pediu que o advogado particular revisasse alguns documentos antigos da família, especialmente registros de empregados. A intenção era apenas confirmar se havia alguma relação com a mulher mencionada na carta. O advogado estranhou o pedido, mas obedeceu. Quando voltou com as pastas, trouxe junto um detalhe que o surpreendeu. A mãe da moça havia sido, de fato, costureira da família há muitos anos. Havia registros de pagamentos, cartas de recomendação e até anotações pessoais de sua mãe mencionando o nome dela. A descoberta o desestabilizou. Pela primeira vez em anos, o milionário percebeu que não conhecia totalmente a própria história. Sempre acreditara que sua mãe, uma mulher elegante e autoritária, era irrepreensível. Agora, via que havia segredos guardados nas entrelinhas daquela família tão impecável. Durante um jantar com sua nova assessora, ele comentou o assunto de maneira casual. A mulher, sempre atenta às oportunidades, tentou disfarçar o interesse. Disse que o passado não importava, que o melhor era concentrar-se na imagem pública e nos negócios. Mas o milionário não conseguiu seguir o conselho. Algo dentro dele dizia que havia mais por trás daquela ligação com a ex-empregada. Enquanto isso, do outro lado da cidade, a jovem grávida começava a reconstruir a própria vida. O pequeno quarto em que morava em Santa Teresa era simples, mas acolhedor. A senhora que a abrigara tornara-se sua confidente e guia. Entre conversas, orações e lembranças, ela encontrava forças para seguir. Aprendeu a costurar, a cozinhar para vender e a manter o ânimo, mesmo quando o dinheiro faltava. Em uma tarde chuvosa, enquanto costurava uma manta para o bebê, ouviu no rádio uma notícia sobre a inauguração do novo hotel do empresário. O nome dele ecoou pelo quarto, e um aperto tomou conta do peito. Parte dela ainda sentia raiva, mas outra parte, silenciosa, sentia pena. Sabia que, por trás daquela postura rígida, havia um homem solitário. No escritório, o milionário recebeu a notícia de que um dos investidores ameaçava romper o contrato por causa de atrasos. A pressão aumentava. As câmeras de segurança do novo hotel mostravam funcionários trabalhando até tarde da noite. A obra estava atrasada, e a responsabilidade recaía sobre ele. Numa tentativa de resolver a situação, decidiu visitar o canteiro de obras pessoalmente. Lá, sob o calor do sol e o som de máquinas, ele caminhou entre os trabalhadores. Pela primeira vez, observou o esforço de cada um com atenção. O suor, as mãos calejadas, o cheiro da poeira.
Viu homens e mulheres simples construindo o que seria mais um símbolo de seu império. Aquela visão o tocou de uma forma inesperada. Percebeu que nunca havia olhado de verdade para as pessoas que o ajudavam a erguer sua fortuna. Na volta, o motorista comentou algo casualmente. Uma das costureiras que fazia os uniformes dos funcionários era a mesma mulher que um dia havia trabalhado em sua casa. O coração do milionário acelerou. Pediu discretamente o endereço. Naquela noite, o som da chuva voltou a bater nas janelas de vidro da mansão. Ele pensava em tudo o que descobrira, nos elos invisíveis entre o passado e o presente. Não sabia exatamente o que o movia, curiosidade, culpa ou arrependimento. Mas sabia que precisava entender. No dia seguinte, ao chegar ao pequeno ateliê indicado pelo motorista, sentiu um contraste gritante. O lugar era simples, com paredes descascadas e cheiro de tecido novo. Lá estava ela, a jovem que havia humilhado. De pé, concentrada na máquina de costura, o rosto iluminado pela luz do sol que entrava pela janela. Ela o viu e congelou. O ar ficou pesado. Ele tentou dizer algo, mas as palavras não vinham. O silêncio entre os dois parecia carregar todo o peso dos meses que haviam passado. Ela quebrou o silêncio primeiro, dizendo apenas que não tinha nada a conversar e que preferia continuar trabalhando. Ele pediu 1 minuto. Disse que não viera brigar, mas entender. A conversa foi tensa. Ele contou o que descobrira sobre a ligação entre suas famílias e perguntou o que ela sabia. A moça, desconfiada, hesitou. Então revelou que sua mãe falava, quando ela era criança, de um menino rico que vivia triste e solitário em uma casa grande. Falava também de um segredo que prometera nunca revelar. As palavras dela o atingiram como um raio. Era ele aquele menino. As lembranças da infância voltaram com força. A casa, o cheiro de lavanda, a voz de uma mulher cantando baixinho. Tudo fazia sentido agora. De volta à mansão, ele ficou horas andando de um lado para o outro. A cabeça fervia. Começou a duvidar da própria mãe, de tudo que sempre acreditou. Decidiu procurar um laboratório particular e fazer um exame de DNA, comparando seu material genético com o de um parente distante. Precisava saber a verdade. Os dias de espera pelo resultado foram longos e angustiantes. Ele tentava manter a rotina, mas a concentração o abandonara. A comida perdia o sabor, os compromissos pareciam vazios. Em uma tarde, recebeu um envelope com os resultados. Ao abri-lo, sentiu as pernas tremerem. As linhas frias do documento confirmavam o que mais temia: a mulher que o criará não era sua mãe biológica. O impacto foi devastador. A base sobre a qual havia construído toda sua vida desabava diante dos seus olhos. Sentou-se no escritório e ficou ali, imóvel, olhando para o nada. Durante horas, as lembranças voltavam em fragmentos, como pedaços de um espelho quebrado. Nos dias seguintes, afastou-se de tudo. Cancelou reuniões, viajou para a fazenda em Petrópolis e tentou encontrar algum sentido em meio ao caos interno. Lá, entre as montanhas e o silêncio, começou a refletir. Observava o nascer do sol, o canto dos pássaros, o cheiro da terra molhada. Longe da cidade, sentia algo que há muito não sentia: paz. Numa manhã, ao ver o potro recém-nascido tentando se equilibrar nas pernas frágeis, entendeu algo profundo. Nenhum ser humano nasce sabendo se manter de pé. Todos precisam cair antes de aprender a andar. Decidiu então voltar. Não para retomar o controle dos negócios, mas para corrigir o que havia destruído. Ao chegar à cidade, foi direto ao ateliê. Pediu desculpas à ex-empregada. Disse que havia descoberto mais do que imaginava e que, pela primeira vez, não sabia o que fazer. Ela ouviu em silêncio. Havia mágoa em seus olhos, mas também compaixão. O tempo passou, e ele começou a mudar. Reduziu o ritmo de trabalho, visitava com frequência o ateliê e passou a ajudar discretamente nos custos da gravidez. Sem querer, começou a se envolver na rotina da moça, perguntando sobre o bebê, levando frutas, comprando tecidos. Cada gesto, por menor que fosse, era uma tentativa de reparar o passado. E, pouco a pouco, o orgulho cedeu lugar a algo novo, uma sensação que ele ainda não sabia nomear, mas que o fazia se sentir mais humano. Enquanto os meses avançavam, o bebê crescia, e o homem que um dia viveu de aparências começava a descobrir o verdadeiro valor da vida. O clima na mansão estava cada vez mais pesado. Desde a discussão no jardim, o milionário evitava cruzar com a empregada. Quando fazia, fingia não vê-la.
Ela, por sua vez, mantinha o olhar baixo, as mãos sempre ocupadas com alguma tarefa e a voz contida, tentando não atrair mais atenção. Os outros funcionários sentiam o desconforto no ar e trocavam olhares silenciosos. As fofocas começaram a surgir, sussurradas nos corredores, comentando a mudança brusca de comportamento do patrão e o olhar entristecido da jovem. Certa manhã, enquanto ele tomava café em sua varanda, observando o mar distante e as ondas quebrando suavemente, ouviu o som do aspirador vindo do corredor. Era ela. O som, antes comum, agora parecia irritá-lo sem motivo. Colocou a xícara na mesa com força, levantou-se e foi até a sala. Quando chegou, ela desligou o aparelho rapidamente, assustada. Ele respirou fundo, tentando disfarçar a inquietação que sentia. O milionário pediu que ela limpasse o escritório. Ela assentiu em silêncio e foi. Enquanto trabalhava, notou sobre a mesa uma fotografia antiga de um casal sorridente, em preto e branco. O olhar do homem na foto lembrava o dele. Era seu pai. A moça ficou alguns segundos parada, observando, antes de continuar a limpar. Quando ele entrou no cômodo, percebeu o olhar curioso dela e sentiu algo que não conseguia explicar. Mandou-a sair, num tom seco. Ela obedeceu. Dias depois, o milionário foi convidado para um evento de negócios no centro da cidade. Um jantar de gala no hotel mais luxuoso da região. Antes de sair, passou pela cozinha e a viu colocando flores em um vaso. A luz da manhã entrava pela janela e iluminava o rosto dela de um jeito diferente. Por um instante, o tempo pareceu parar. Mas ele afastou o pensamento imediatamente, pegou as chaves do carro e saiu. Durante o evento, rodeado de empresários e jornalistas, ele não conseguia se concentrar. O rosto dela, o olhar calmo, a postura contida, tudo voltava à mente. Sentia uma estranha culpa que não entendia. Quando voltou à mansão, já era madrugada. Ao entrar, ouviu um som leve vindo do quarto de hóspedes. Aproximou-se devagar e percebeu que ela estava chorando baixinho. Aquele som o atingiu de forma inesperada. Ficou parado diante da porta, sem coragem de bater. Nos dias seguintes, começou a observá-la à distância. Percebeu que, apesar de suas duras palavras e da frieza que impunha, ela continuava trabalhando com dedicação. Preparava as refeições com cuidado, limpava os ambientes em silêncio e, às vezes, cantava baixinho enquanto lavava a louça. Havia uma ternura ali que ele já não encontrava em mais ninguém. Uma manhã, ao chegar mais cedo para o café, a viu passar mal. Ela tentou disfarçar, apoiando-se na bancada, mas o rosto pálido denunciava seu estado. Ele se aproximou, preocupado, mas ela recuou, pedindo licença. O milionário, ainda rígido, mandou que ela fosse ao hospital, alegando que não queria empregados doentes. No fundo, sabia que estava tentando disfarçar a preocupação genuína que sentia. Quando ela retornou, trazia consigo um envelope com exames. Guardou-os rapidamente na bolsa e voltou ao trabalho. Contudo, a governanta mais antiga da casa, curiosa, encontrou o envelope esquecido na cozinha. Dentro dele estava a confirmação da gravidez. O rumor se espalhou pela mansão como fogo. Em poucas horas, todos já sabiam. Ao saber da notícia, o milionário ficou furioso. Chamou-a à sala e, diante dos outros empregados, exigiu saber quem era o pai. Ela tentou explicar, mas a voz falhou. Disse apenas que era algo pessoal e que não precisava se justificar. Ele perdeu o controle. Humilhou-a com palavras duras, insinuando que ela havia se envolvido por interesse. O silêncio que tomou conta da sala foi doloroso. Ela deixou o ambiente com lágrimas escorrendo discretamente pelo rosto, sem olhar para trás. Nos dias seguintes, pediu demissão. Disse que não poderia continuar ali depois do que aconteceu. O milionário, tomado pelo orgulho, aceitou sem hesitar, ainda que algo dentro dele implorasse para que fizesse o contrário. Quando ela saiu, levando uma mala simples e o olhar baixo, ele sentiu uma sensação estranha. O silêncio da casa ficou pesado. As risadas ocasionais, os passos leves, o canto baixo enquanto ela arrumava o jardim, tudo havia desaparecido. Pela primeira vez, a mansão parecia grande demais, fria demais, vazia demais. Sem perceber, começou a procurar por vestígios dela. Passava pela cozinha e lembrava do cheiro do bolo que ela fazia aos domingos. Cruzava o corredor e se lembrava do som do aspirador. No quarto de hóspedes, ainda sentia o perfume suave que ela deixara no ar.
A culpa começou a se misturar com o arrependimento. Enquanto isso, a empregada encontrava abrigo em uma pensão modesta no centro da cidade. Trabalhando em serviços temporários, tentava juntar dinheiro suficiente para se sustentar durante a gravidez. Mesmo diante das dificuldades, havia um brilho sereno em seu olhar. Conversava com a dona da pensão, uma senhora simpática que a acolheu, e dizia que o tempo colocaria tudo em seu lugar. Certa tarde, o milionário recebeu a visita inesperada de um antigo amigo de infância. Durante a conversa, o amigo mencionou uma história que ouvirá recentemente sobre uma jovem que trabalhava para ele e que, agora grávida, enfrentava dificuldades. O comentário o atingiu como um soco. A imagem dela, sozinha, tentando sobreviver, começou a atormentá-lo. Nos dias seguintes, ele tentou se concentrar nos negócios, mas não conseguia. Reuniões eram adiadas, relatórios esquecidos. Um vazio inexplicável crescia dentro dele. Decidiu, então, ir procurá-la. Queria entender o que estava sentindo, queria, talvez se redimir. Ao chegar à pensão, ficou parado diante da porta, sem saber o que dizer. Quando finalmente entrou, viu-a sentada em uma cadeira simples, costurando uma roupa. O rosto cansado, mas sereno. Quando olhou, o ar pareceu parar entre eles. Ele tentou falar, mas as palavras não vinham. Depois de um longo silêncio, ela perguntou o que ele fazia ali. Ele respondeu apenas que precisava entender algo que não conseguia explicar. A conversa foi curta, tensa, mas cheia de verdades não ditas. Antes de sair, ele deixou um envelope sobre a mesa com dinheiro e pediu que aceitasse. Ela recusou com firmeza, dizendo que não precisava da caridade dele. A vergonha o atingiu profundamente. Ao sair, o milionário percebeu que o orgulho havia destruído algo que ele nem soubera valorizar. Voltou para casa mais vazio do que nunca. Passou a noite sem dormir, revendo em sua mente tudo o que dissera, cada palavra, cada gesto de desprezo. Pela primeira vez, chorou. Chorou como não fazia há anos. No amanhecer seguinte, com o sol invadindo a varanda, ele tomou uma decisão que mudaria tudo. Não sabia ainda como, mas iria reparar o erro. O vento batia leve nas cortinas e o som distante das ondas o lembrava de que a vida, apesar de tudo, ainda lhe dava uma chance de recomeçar. Os dias seguintes foram um verdadeiro tormento para o milionário. A mansão, antes cheia de movimento e energia, parecia sufocá-lo. Tudo que via o fazia lembrar da empregada, o aroma de lavanda que ela usava para limpar os quartos, o modo como organizava os livros de acordo com as cores, até a maneira como deixava flores frescas na mesa do café. Ele não sabia se o incômodo vinha da solidão ou do arrependimento, mas sabia que algo dentro dele havia mudado profundamente. Durante uma reunião importante com seus executivos, percebeu-se distraído, respondendo mecanicamente às perguntas. Um dos diretores, percebendo sua falta de atenção, comentou com sutileza que ele parecia diferente. O milionário não respondeu. Apenas olhou pela janela de vidro e viu o reflexo de um homem que já não reconhecia. Um homem endurecido pelo orgulho, incapaz de admitir um erro. Naquela noite, ele dirigiu sem destino pelas ruas do Rio de Janeiro. A cidade estava viva, com luzes piscando, buzinas e vozes misturadas no ar quente de verão. Passou por bairros que há muito não visitava, lembrando-se do tempo em que caminhava entre as pessoas comuns, antes de se tornar o empresário respeitado e distante que era agora. Parou o carro diante de uma praça simples, observando crianças brincarem e casais caminhando de mãos dadas. Sentiu um vazio crescer no peito e, pela primeira vez, desejou não ter tanto. No dia seguinte, pediu a seu assistente que descobrisse mais informações sobre onde ela estava. O funcionário, sem entender bem o motivo, investigou discretamente e descobriu que a jovem continuava na pensão no centro, trabalhando como costureira. Ele agradeceu, mas manteve o assunto em segredo. Alguns dias depois, decidiu voltar lá. Quando chegou, viu-a conversando com uma senhora idosa na varanda. O sorriso que ela deu à mulher fez seu coração apertar. Havia luz naquele sorriso, uma paz que ele não tinha há anos. Esperou que a conversa terminasse e se aproximou devagar. Quando ela o viu, seu semblante se fechou. Perguntou, de forma educada, o que ele queria. Ele hesitou por um momento e respondeu que precisava se redimir. Ela ouviu em silêncio, sem interromper. Quando ele terminou, disse calmamente que o perdão não era algo que se pedia, mas algo que se provava com atitudes. Ele entendeu o recado. Ofereceu ajuda financeira novamente,
mas ela recusou. Disse que estava reconstruindo a vida com dignidade e que o dinheiro dele não era o que faltava. O milionário saiu dali, com o peso da rejeição e, ao mesmo tempo, com uma sensação nova, a necessidade de mudar. Voltou à empresa no dia seguinte e começou a alterar coisas que há tempos negligenciava. Criou programas de apoio a funcionárias grávidas, instituiu novos benefícios e ordenou que nenhuma mulher fosse demitida por estar esperando um filho. Quando seus funcionários perguntaram o motivo, ele respondeu apenas que entendeu tarde demais o valor da empatia. Os meses passaram, e ele continuou acompanhando discretamente a vida da jovem. Soube, por meio da dona da pensão, que ela estava prestes a ter o bebê. O coração dele acelerou com a notícia. Não sabia o porquê, mas sentia que aquilo envolvia mais do que podia admitir. Certa noite, durante uma forte tempestade, recebeu uma ligação inesperada. Era a dona da pensão, pedindo ajuda. A moça estava passando mal e não havia conseguido chegar ao hospital por falta de transporte. Sem pensar duas vezes, ele pegou as chaves do carro e foi. As ruas estavam alagadas, o vento forte batia no para-brisa e a chuva torrencial dificultava a visão. Mesmo assim, ele seguiu. Quando chegou à pensão, viu o desespero nos olhos da senhora e, logo em seguida, a jovem sentada, com a respiração acelerada. Ele se aproximou, abaixou-se diante dela e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão. Ela hesitou, mas aceitou. Ajudou-a a entrar no carro, segurando-lhe a mão durante o caminho inteiro até o hospital. Nenhum dos dois disse nada, apenas se olhavam em silêncio, como se tudo o que precisava ser dito estivesse nos olhos. No hospital, ele esperou por horas. O som das portas se abrindo, das enfermeiras correndo pelos corredores, o cheiro de álcool e o ar frio da madrugada o deixavam inquieto. Quando finalmente o médico apareceu, anunciou que o bebê havia nascido e estava bem. O milionário soltou um suspiro que nem percebeu que estava aprendendo. Alguns minutos depois, ela apareceu, cansada, mas com um brilho novo no olhar. O bebê dormia em seus braços, pequeno e frágil. Ele se aproximou, emocionado, e perguntou se podia ver. Ela assentiu. Quando ele olhou o rostinho do bebê, um arrepio percorreu seu corpo. Havia algo familiar ali, algo que não podia ser coincidência. Os traços, o olhar sereno, o formato do rosto, tudo lembrava alguém que ele conhecia muito bem. O coração dele disparou. Um turbilhão de lembranças invadiu sua mente. Uma noite em que ela havia chorado sozinha no jardim, o olhar dela quando ele a humilhou, o tom de voz quando chamou de arrogante e injusto. Tudo começou a fazer sentido. Ele se afastou, sem palavras, e saiu do quarto. Precisava de ar. No corredor, encostou-se na parede e tentou respirar. O som do coração batendo parecia ecoar nos ouvidos. Voltou ao quarto minutos depois, ainda trêmulo, e perguntou calmamente se poderia fazer uma pergunta. Ela olhou, desconfiada, mas respondeu que sim. Ele perguntou quem era o pai. Ela desviou o olhar e ficou em silêncio. Depois de alguns segundos, respondeu que não podia dizer. Ele insistiu, quase em súplica, e ela apenas disse que a verdade o machucaria mais do que o silêncio. O silêncio que se seguiu foi denso. Ele entendeu o que ela não disse. E naquele instante, o chão pareceu sumir sob seus pés. A voz embargou, e as lágrimas, contidas por tanto tempo, começaram a rolar. A dor, o arrependimento e a culpa se misturaram em um só sentimento avassalador. Sentou-se ao lado da cama, com as mãos no rosto, incapaz de conter o choro. Ela observou em silêncio. Pela primeira vez, via o homem poderoso completamente despido de sua armadura, vulnerável, humano. Aproximou-se e colocou a mão sobre a dele. Disse que o perdão era possível, mas exigia a verdade. Ele levantou o olhar, ainda marejado, e prometeu que seria um homem diferente, não apenas por ela, mas pelo filho que agora sabia que era seu. Os meses seguintes foram de transformação. Ele acompanhou de perto cada etapa, sem impor sua presença, respeitando o espaço dela. Comprou fraldas, roupas, montou um quarto simples, mas acolhedor, e visitava o bebê com frequência. O empresário arrogante que um dia humilhou uma mulher grávida estava se tornando alguém que aprendia a amar de verdade. A cidade também parecia mudar junto com ele. O sol parecia mais forte, as flores do jardim que antes ignorava agora chamavam sua atenção. A vida voltava a ter cor, som e propósito. As tardes passaram a ter cheiro de café e o som leve das risadas do bebê enchia os corredores.
Um dia, enquanto ela caminhava pela varanda com o filho nos braços, ele se aproximou e, em silêncio, tocou a pequena mão da criança. Sorriu e disse que aquele era o maior presente que a vida poderia ter lhe dado. Ela respondeu com um sorriso contido, mas sincero. Havia ainda feridas, mas também esperança. O tempo, pouco a pouco, foi curando o que o orgulho destruiu. E quando ele percebeu, já não era mais o homem que vivia para os negócios. Era um homem que vivia para sentir, para cuidar, para reparar. E, pela primeira vez, entendeu o verdadeiro significado da palavra amor. O tempo passou, e com ele o peso do passado começou a se diluir, embora nunca desaparecesse por completo. O milionário agora acordava mais cedo, gostava de ouvir o canto dos pássaros no jardim e, às vezes, preparava o próprio café, hábito impensável meses atrás. A mansão, antes símbolo de poder e solidão, ganhava vida aos poucos. As visitas da jovem e do bebê eram os momentos mais esperados da semana. Cada risada da criança parecia encher o espaço com uma energia que ele desconhecia. Ele se esforçava para não invadir o espaço dela. Queria ajudar, mas sem parecer controlador. Ofereceu uma casa próxima, um carro, mas ela recusou tudo, dizendo que aceitava apenas o que o filho precisasse, nada mais. Aquela postura firme e digna despertava nele ainda mais respeito. Admirava a coragem dela de reconstruir a vida com tão pouco e de manter a cabeça erguida diante de tudo. Em uma tarde ensolarada, ela chegou à mansão com o bebê dormindo no colo. O milionário estava no jardim, podando rosas, algo que aprenderá a fazer recentemente. Quando a viu, o semblante dele se suavizou. Ela sentou-se na sombra, observando-o trabalhar, e por alguns instantes o silêncio entre eles foi tranquilo, quase familiar. Ele comentou que o bebê estava crescendo rápido, e ela sorriu, dizendo que o menino era inquieto como o pai. O comentário, feito com leve ironia, fez com que ele risse pela primeira vez de si mesmo. Foi um momento breve, mas significativo. Havia algo ali, uma ponte sendo reconstruída lentamente, tijolo por tijolo. Certa noite, o milionário recebeu um convite para um evento beneficente no Copacabana Palace, em que seria homenageado por seu trabalho social. Ele hesitou em ir, pois não via mais sentido nas festas e nas aparências que antes tanto valorizava. Contudo, decidiu comparecer, não por vaidade, mas por respeito às pessoas que ajudava agora. Durante o evento, enquanto discursava sobre empatia e responsabilidade social, percebeu que suas próprias palavras tinham um peso novo. Falava de experiências vividas, de aprendizados conquistados à base de erros e arrependimentos. O público o aplaudiu de pé, mas ele sabia que o verdadeiro reconhecimento viria apenas quando conseguisse o perdão completo daquela que ele havia ferido. Alguns dias depois, ela o procurou. Disse que havia conseguido um emprego fixo como assistente administrativa em uma pequena empresa. Ele ficou feliz de verdade, sem nenhum traço de possessividade. Ofereceu ajuda para pagar os estudos, caso ela quisesse voltar a estudar. Depois de um breve silêncio, ela respondeu que pensaria com carinho. O tempo foi passando, e o bebê começou a dar seus primeiros passos. A primeira vez que o menino caminhou sozinho foi justamente na mansão, entre as flores do jardim. O milionário se ajoelhou, estendendo os braços, e o pequeno andou vacilante até ele. Quando o pegou no colo, lágrimas silenciosas escorreram. Aquela cena simples valia mais do que todas as conquistas materiais de sua vida. Mas nem tudo era paz. O mundo corporativo não perdoava a distração de um homem que sempre fora implacável nos negócios. Alguns sócios começaram a questionar suas decisões, dizendo que ele havia mudado demais, que estava perdendo o foco. Um deles chegou a propor que ele vendesse parte das ações e deixasse a administração. Aquilo o atingiu em cheio. O velho instinto de defesa voltou à tona. Passou dias em silêncio, trancado no escritório, analisando contratos e relatórios. Sentia que, se cedesse, perderia tudo o que construiu. Mas, ao mesmo tempo, percebeu que já não via sentido em lutar pelas mesmas coisas. À noite, olhava o retrato do filho pendurado na parede e pensava no que realmente importava. A jovem percebeu a mudança no comportamento dele. Quando o visitou e o encontrou com o olhar perdido entre papéis e números, perguntou se estava tudo bem. Ele respondeu que sim, mas o tom denunciava mentira. Ela insistiu para que ele se lembrasse de por que havia começado a mudar. Não era para provar algo ao mundo, e sim para encontrar paz. Essas palavras ficaram martelando na cabeça dele por dias. Até que, em uma manhã chuvosa,
tomou uma decisão radical: venderia parte da empresa, ficaria apenas com o necessário para viver e dedicaria o resto do tempo a projetos sociais. O anúncio causou espanto no mercado, e muitos o chamaram de louco. Mas, pela primeira vez, ele não se importou com a opinião de ninguém. Com o dinheiro da venda, fundou uma instituição voltada para mães solteiras em situação de vulnerabilidade. O nome da fundação foi inspirado no filho, o que emocionou profundamente a jovem. Ela se ofereceu para trabalhar como voluntária, e ele aceitou com um sorriso discreto. A convivência entre eles se intensificou. Passavam longas horas organizando eventos, planejando campanhas, visitando famílias. Ela o via ajudar mulheres que lembravam muito sua própria trajetória. Ele, por sua vez, observava nela a força e a doçura que o fizeram mudar. Era como se o destino os tivesse reunido novamente para um propósito maior. Certo dia, após uma reunião da fundação, o bebê ficou doente. Uma febre alta assustou os dois, e ela entrou em pânico. O milionário agiu rápido, levou-os ao hospital e ficou ao lado deles a noite inteira. O som dos aparelhos, o cheiro forte de desinfetante e o olhar apreensivo da mãe fizeram com que ele sentisse o coração apertado. Segurou a mão dela e prometeu que tudo ficaria bem. Quando o médico voltou dizendo que era apenas uma virose leve, ambos respiraram aliviados. Naquele instante, ela se apoiou em seu ombro, chorando baixinho. Ele a abraçou com cuidado, sentindo que algo havia mudado entre eles. Já não eram apenas duas pessoas unidas pelo acaso, mas por um laço silencioso de confiança e cuidado. Nos dias seguintes, a relação entre eles ficou mais próxima. Ele começou a participar da rotina do menino, buscava-o em consultas, levava brinquedos e até aprendeu a preparar mamadeiras. Os funcionários da mansão notavam a transformação do patrão e comentavam entre si como ele parecia mais humano, mais leve, quase irreconhecível. Um fim de tarde, sentados à beira da praia de Ipanema, observando o pôr do sol, ela perguntou o que o fazia continuar tentando se redimir. Ele respondeu, olhando o mar, que o amor é o único investimento que nunca dá prejuízo. Ela sorriu, emocionada. Mas o passado ainda deixava cicatrizes. Alguns conhecidos dela, que souberam da história, a aconselhavam a manter distância, dizendo que homens como ele não mudavam. Isso a fez duvidar por um tempo. Passou dias evitando contato, e o milionário sentiu novamente o vazio. Em uma manhã, ele apareceu na empresa onde ela trabalhava, apenas para desejar bom dia. Não disse nada além disso. O gesto simples, sem exigências, fez com que ela percebesse que ele realmente estava disposto a recomeçar, sem pressa, sem pressão. Os meses seguintes foram de reconciliação lenta. Ele foi conquistando perdão não com palavras, mas com atitudes. Estava sempre presente, sempre disposto a ajudar, sempre respeitoso. E, pouco a pouco, o que começou com dor e humilhação começou a se transformar em algo que ambos já não sabiam nomear. Certo dia, em um evento da fundação, o milionário foi chamado para discursar. Ao final, olhou para ela entre a plateia e disse que a maior lição da vida é entender que o verdadeiro poder está em reconhecer os próprios erros e ter coragem de mudar. Ela se emocionou, e quando os aplausos ecoaram, o bebê, no colo dela, bateu palmas junto, arrancando risadas de todos. Aquele som simples foi, para ele, o sinal de que o passado finalmente estava sendo deixado para trás. E, naquele instante, percebeu que o amor não era apenas um sentimento, mas uma decisão. Nos dias seguintes, a mansão viveu um silêncio desconfortável. Os empregados se moviam com cautela, as vozes eram baixas e até o som dos passos parecia controlado. Henrique passava a maior parte do tempo em seu escritório, imerso em papéis, relatórios e números que já não significavam nada. Tentava se distrair com trabalho, mas o rosto de Clara insistia em invadir sua mente. As palavras ditas por ela ecoavam como marteladas. Ele a havia julgado, humilhado e machucado profundamente. E agora, mesmo sem saber porquê, sentia um vazio enorme dentro de si. Numa manhã nublada, ao abrir o cofre do escritório, Henrique encontrou um envelope antigo, guardado entre documentos da época em que sua mãe ainda era viva. O papel estava amarelado, e na caligrafia delicada dela, lia-se: "Para meu filho, quando eu não estiver mais aqui." O coração de Henrique acelerou. Sentou-se à mesa, abriu o envelope com cuidado e começou a ler. Na carta, sua mãe falava sobre erros, arrependimentos e sobre um segredo que guardara por amor e por medo. Ela revelava que, anos atrás, antes de se casar com o pai de Henrique, havia se apaixonado por um homem simples,
um jardineiro da fazenda da família. Dizia que daquela paixão nasceu uma criança, mas que, pressionada pela família, foi. O que você está achando dessa história? Deixe sua opinião nos comentários e me conta de qual cidade você está acompanhando. Não esquece de se inscrever no canal para mais histórias assim. Fica até o final. Tem uma surpresa te esperando na última parte. Obrigada a dar o bebê para adoção. A mãe de Henrique escreveu que o pai dele nunca soube da verdade e que ela viveu com a culpa até o último dia. Henrique largou a carta sobre a mesa, as mãos trêmulas. Um meio-irmão. Ele tinha um meio-irmão em algum lugar. A revelação o abalou de forma profunda. Durante horas, ficou olhando para o nada, lembrando das palavras frias que dissera Clara, da arrogância com que tratava os outros. Sempre acreditou que sua família era um modelo de perfeição, mas agora via que as aparências escondiam dores e mentiras. Aquele segredo fez repensar tudo. Naquela mesma noite, Henrique desceu até os fundos da mansão. Parou diante do pequeno jardim que Clara costumava cuidar antes de ser demitida. As flores estavam secas, sem vida, como se sentissem falta das mãos que as cultivavam. Ele se abaixou, tocou a terra fria e pensou que talvez fosse exatamente assim que se sentia por dentro. Pela primeira vez em muito tempo, chorou. Não lágrimas de raiva ou frustração, mas de arrependimento verdadeiro. No dia seguinte, decidiu ir até a casa de Dona Lúcia, a governanta mais antiga da mansão e uma das poucas pessoas em quem confiava. Quando chegou, ela o recebeu com surpresa. Henrique parecia diferente, os olhos cansados, o semblante abatido. Sentaram-se à mesa da cozinha simples, e ele mostrou a carta da mãe. Dona Lúcia leu em silêncio, depois respirou fundo e o encarou com ternura. Henrique, às vezes a vida coloca as pessoas em nosso caminho para nos ensinar sobre o que realmente importa, disse ela, com voz baixa. Clara é uma dessas pessoas. Você a enxergou como alguém inferior, mas ela é muito mais nobre do que imagina. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Perguntou se Dona Lúcia sabia de algo sobre o irmão perdido, mas ela negou. Contou, no entanto, que Clara sempre dizia ter crescido sem pai, e que a mãe dela, antes de morrer, mencionara algo sobre um homem rico que a abandonou ainda grávida. Aquelas palavras deixaram Henrique imóvel. Uma sensação estranha percorreu seu corpo. Não podia ser coincidência. Decidido, ele começou a investigar. Usou seus contatos, procurou registros antigos de adoção e até recorreu a advogados. Queria descobrir quem era o filho perdido mencionado pela mãe. Cada documento encontrado, cada pista nova o levava a uma verdade que ele ainda não conseguia aceitar, mas que começava a parecer inevitável. Enquanto isso, a vida de Clara estava cada vez mais difícil. Morava em um pequeno quarto alugado nos fundos de uma vila simples. Trabalhando como diarista, fazia o possível para pagar as contas e comprar o enxoval do bebê. Apesar das dificuldades, mantinha a fé. Às vezes, colocava as mãos na barriga e dizia ao filho que tudo ficaria bem. Não sabia o que o destino lhe reservava, mas acreditava que, de algum modo, Deus estava escrevendo certo por linhas tortas. Certa tarde, Clara recebeu uma visita inesperada. Era a Dona Lúcia. A governanta entrou, abraçou a jovem e se emocionou ao vê-la. Disse que Henrique estava mudado, que andava atormentado pelo que havia feito, e que talvez quisesse consertar seus erros. Clara, no entanto, apenas sorriu com amargura. Disse que já não esperava nada dele, que as feridas ainda estavam abertas e que preferia seguir sua vida em paz. Mas algo dentro dela se mexeu. Talvez fosse o bebê, talvez fosse o coração. 2 dias depois, Henrique finalmente teve acesso a um documento que confirmava o impossível. A criança que sua mãe dera à adoção décadas atrás tinha o mesmo sobrenome da mulher que Clara dizia ser sua mãe. Ele ficou sem ar. As mãos tremiam. Aquilo significava que Clara era, na verdade, sua sobrinha de sangue. A filha de seu meio-irmão perdido. O bebê que ela carregava seria, portanto, o neto daquele irmão que ele jamais conheceu. Henrique encostou-se na cadeira, completamente abalado. As lágrimas vieram sem que pudesse contê-las. Ele compreendeu, com um aperto profundo no peito, que o destino havia lhe dado uma chance de reparar a história, de proteger aquela jovem como a vida não fez com seu próprio irmão. No dia seguinte, pegou o carro e foi até o bairro onde Clara morava. Quando ela abriu a porta e o viu parado ali, ficou paralisada. Não esperava nunca mais vê-lo. Henrique, por sua vez,
Ficou em silêncio por alguns segundos, tentando encontrar as palavras. Quando finalmente falou, sua voz estava trêmula. Clara, eu descobri algo sobre o meu passado, algo que muda tudo. Eu errei com você, te julguei sem saber nada da sua dor. Hoje eu sei quem você é e o que representa para mim. Ela olhou com desconfiança, sem entender. Henrique contou sobre a carta da mãe, sobre o irmão perdido e sobre as descobertas que fez. Disse que acreditava que o pai dela era aquele irmão desaparecido, e que o bebê que ela esperava era a última ligação viva com sua própria família. Clara levou a mão à boca, sem conseguir reagir. As lágrimas escorreram pelo rosto. Henrique se aproximou devagar e continuou. Eu não quero que pense que estou aqui por culpa. Estou aqui porque percebi que você é a única pessoa que me mostrou o que é bondade de verdade. Você me fez enxergar o quanto eu era cego e vazio. Eu quero te ajudar, quero estar presente, quero ser família para você e para essa criança. Por um momento, o tempo pareceu parar. Clara olhou nos olhos dele e viu algo diferente. Não era o homem arrogante e frio que a humilhara na frente de todos. Era um homem arrependido, quebrado e verdadeiro. Ela respirou fundo e disse que precisava de tempo, que ainda doía lembrar de tudo o que aconteceu. Henrique entendeu. Prometeu respeitar o espaço dela e apenas pediu para poder cuidar de ambos, sem esperar nada em troca. Nas semanas seguintes, Henrique começou a visitar Clara com frequência. Levava frutas, medicamentos, pagava consultas médicas e até arrumou o quarto onde ela morava. Sem perceber, foi se tornando parte da rotina dela. Clara ainda mantinha uma certa distância, mas já não o via com rancor. Numa dessas visitas, ele a encontrou no quintal, cuidando de algumas plantas. Sorriu ao vê-la de joelhos na terra, as mãos sujas, o rosto iluminado. Disse que o jardim da mansão continuava esperando por ela. Clara riu pela primeira vez em muito tempo. Aquele sorriso foi o primeiro sinal de perdão, e Henrique soube que talvez houvesse esperança para um recomeço. O tempo passou e, pouco a pouco, a presença de Henrique se tornou parte natural do cotidiano de Clara. No início, ela estranhava o cuidado dele, as visitas constantes, os gestos simples que pareciam carregados de arrependimento. Mas aos poucos, foi percebendo que havia sinceridade em cada palavra, em cada olhar. Ele não tentava impressioná-la, nem forçava conversa sobre o passado. Apenas estava lá, pronto para ajudar e ouvir. Certa tarde, depois de uma consulta médica, Clara saiu do hospital com os olhos marejados. O médico havia dito que, por causa do estresse e da alimentação precária, a gravidez estava um pouco delicada. Quando viu Henrique esperando por ela na calçada, o coração se apertou. Ele a ajudou a entrar no carro e perguntou o que o médico dissera. Clara hesitou, mas acabou contando. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, depois ligou o carro e foi direto para uma loja de enxovais. Sem dizer nada, começou a comprar o que ela precisava: roupas de bebê, vitaminas, frutas, um umidificador. Clara tentou recusar, dizendo que não queria caridade, mas ele respondeu com calma. Não é caridade, Clara. É cuidado. Algo que eu devia ter aprendido muito antes. As palavras dele ficaram ecoando na mente dela. Naquela noite, sozinha, Clara chorou. Não sabia se era emoção, medo ou alívio. Talvez fosse tudo isso junto. A verdade é que, mesmo machucada, ela não conseguia mais negar que Henrique estava mudando. Do outro lado, o milionário também vivia uma transformação silenciosa. O homem que antes pensava apenas em negócios, lucros e aparências agora passava as noites pesquisando sobre alimentação saudável para gestantes, sobre parto humanizado, sobre como preparar um ambiente tranquilo para o bebê. A cada novo aprendizado, percebia como o mundo que conhecia era pequeno comparado à imensidão das emoções humanas que ignorara por tanto tempo. Um dia, Henrique decidiu convidar Clara para almoçar. Escolheu um restaurante simples, longe dos olhares curiosos da alta sociedade. Ela aceitou, um pouco relutante, mas acabou se surpreendendo com a naturalidade do encontro. Conversaram sobre coisas banais, riram de situações antigas e até relembraram o tempo em que ela trabalhava na mansão. Houve um instante em que os dois ficaram em silêncio, olhando um para o outro, como se o tempo tivesse parado. Clara desviou o olhar, mas sentiu o coração acelerar. Depois do almoço, ele a levou de volta para casa. Antes de sair do carro, ela o agradeceu por tudo que vinha fazendo. Henrique segurou a mão dela e disse que não queria que ela agradecesse. Queria apenas ter a chance de ser alguém melhor,
alguém de quem sua mãe teria orgulho. Naquela noite, Clara sonhou com o jardim da mansão. No sonho, ela o via florido, cheio de cores e vida, e no centro, Henrique segurava um bebê nos braços. Quando acordou, o coração batia acelerado. Entendeu que, talvez, o destino estivesse mesmo lhes dando uma segunda chance. Algumas semanas depois, Henrique decidiu que era hora de dar um passo além. Procurou Clara e disse que queria oferecer a ela um lar seguro para esperar o nascimento do bebê. Explicou que havia preparado um espaço na mansão, não no mesmo quarto antigo, mas em uma área independente, confortável e reservada. Clara hesitou, temendo os olhares e os julgamentos, mas acabou aceitando ao perceber que seria melhor para a saúde do filho. O retorno dela à mansão foi um momento carregado de emoção. Os empregados ficaram surpresos, alguns constrangidos, outros felizes em revê-la. Henrique fez questão de deixá-la à vontade. A nova ala da casa tinha uma entrada separada, um pequeno jardim e um quarto decorado com simplicidade e carinho. Nos dias seguintes, Clara começou a retomar o hábito de cuidar das flores. O jardim, que antes estava seco, aos poucos voltou a ganhar cor. Henrique observava de longe, admirando a serenidade dela. Em cada gesto simples, havia uma força que o encantava. Ele já não via Clara como a empregada que havia humilhado, mas como uma mulher extraordinária, alguém que o estava ensinando a viver novamente. Numa tarde de domingo, enquanto ela regava as plantas, Henrique se aproximou. Ficaram em silêncio por alguns instantes. Depois, ele falou com voz baixa. Clara, eu nunca te pedi perdão de verdade. Naquele dia, eu fui cruel. Fui tudo o que jurei que nunca seria. E eu entendo se você nunca me perdoar. Ela largou o regador e o olhou por alguns segundos. O vento soprava leve, e o som das folhas parecia preencher o silêncio entre eles. Henrique, o que você fez me machucou muito, respondeu ela. Mas guardar rancor também me machucaria. Eu aprendi que o perdão não é sobre quem errou, é sobre quem quer seguir em frente. Ele sorriu, emocionado, com os olhos marejados. Naquele instante, percebeu que o perdão era o presente mais valioso que alguém poderia receber. O tempo passou, e o dia do nascimento do bebê se aproximava. Henrique estava nervoso, ansioso e, de certa forma, feliz como nunca estivera antes. A mansão se transformou. Onde antes reinava o silêncio e a frieza, agora havia vida, movimento e esperança. Quando Clara entrou em trabalho de parto, Henrique a levou às pressas para o hospital. Ficou ao lado dela o tempo todo, segurando sua mão e pedindo força em silêncio. As horas foram longas, mas quando o choro do bebê ecoou pelo quarto, ele sentiu as lágrimas escorrerem sem controle. O médico anunciou que era um menino saudável. Clara, exausta, sorriu ao vê-lo. Henrique se aproximou devagar, observando aquele pequeno ser que parecia carregar toda a pureza que ele havia perdido ao longo dos anos. O bebê abriu os olhos, e por um instante, Henrique sentiu algo inexplicável. Era como se a vida lhe dissesse que estava sendo perdoado. Quando o médico colocou o bebê nos braços de Clara, ela olhou com ternura e depois o estendeu para Henrique. Quer pegá-lo? Perguntou, com voz suave. Ele hesitou, mas ela insistiu. Henrique segurou o bebê com cuidado, sentindo o peso leve, o calor e o cheiro de vida nova. Com os olhos marejados, murmurou baixinho. Eu prometo que vou cuidar de vocês dois. Prometo que nunca mais vou deixar o orgulho me afastar do que realmente importa. Clara sorriu. Naquele instante, percebeu que algo dentro dele havia realmente mudado. De volta à mansão, os dias se tornaram mais leves. Henrique adaptou um quarto para o bebê, contratou uma enfermeira, mas fazia questão de estar presente em cada momento. Passava as noites embalando o pequeno até dormir, observando Clara com um carinho que antes não saberia expressar. Certa noite, enquanto o bebê dormia, eles se sentaram na varanda. O luar banhava o jardim e o som das cigarras preenchia o ar. Henrique olhou para o céu e disse que há poucos meses ele não acreditava em nada, nem em Deus, nem nas pessoas, nem no amor. E agora, tudo o que mais queria era viver o suficiente para fazer o bem. Clara colocou a mão sobre a dele e disse que todos merecem uma segunda chance. Ele virou o rosto e a olhou com ternura. Você foi a minha segunda chance, Clara. E esse menino é o começo de uma nova vida. Ela sorriu, emocionada. Pela primeira vez, não havia culpa, dor ou desconfiança entre eles. Apenas paz. Henrique decidiu registrar o bebê com seu sobrenome,
como forma simbólica de reconhecer aquele laço familiar. Clara ficou surpresa, mas aceitou. Para ela, não era mais sobre o passado, e sim sobre o futuro que estavam construindo. Os meses seguintes foram os mais felizes que a mansão já viu. Risadas ecoavam pelos corredores, o jardim florescia e até os empregados pareciam diferentes. Henrique retomou os negócios, mas com outro olhar. Criou um projeto social para ajudar mulheres grávidas em situação de vulnerabilidade. Inspirado na história de Clara. Quando deu a primeira entrevista sobre o projeto, disse com sinceridade que o maior investimento de sua vida não estava nas ações ou nas empresas, mas nas pessoas. Ao final daquele dia, Clara o esperava no jardim, com o bebê no colo. Ele se aproximou, colocou o filho nos braços e sentiu novamente a mesma emoção do dia em que o segurou pela primeira vez. Henrique sabia que o destino havia sido generoso. De um erro, nasceu o arrependimento. Do arrependimento, nasceu o perdão. E do perdão, nasceu uma nova família. O inverno chegava ao Rio de Janeiro com suas tardes mais frias e o céu pintado de cinza, mas dentro da mansão, a vida parecia aquecer a cada dia. O bebê crescia rápido, aprendendo a sorrir, a balbuciar palavras e a dar passos vacilantes, sempre sob o olhar atento de Henrique e Clara. A rotina, embora cheia de responsabilidades, era leve. Risadas e choros se misturavam, criando uma melodia única de família em construção. Henrique, que há poucos meses se via perdido entre o orgulho e a solidão, agora descobria prazer em pequenas tarefas. Preparar a comida do bebê, colocar roupas limpas, ler histórias para ele antes da soneca, tudo isso se tornará motivo de alegria. Ele observava Clara com carinho silencioso, admirando a forma como ela se dedicava ao filho e como, mesmo com tantas dificuldades, conseguia manter a ternura e a paciência. Clara, por sua vez, ainda tinha receios. Embora sentisse que Henrique havia mudado, lembranças do passado surgiam nos momentos mais inesperados. Às vezes, ao ouvir um tom de voz mais firme ou ver sua expressão rígida, sentia medo de que tudo voltasse ao que era antes. Mas Henrique parecia perceber essas sutilezas e ajustava seu comportamento, mostrando que seu arrependimento não era apenas momentâneo, mas uma transformação profunda e duradoura. Um dia, Henrique recebeu um telefonema de um antigo amigo de negócios. Ele havia ouvido falar sobre a fundação que Henrique criará para mulheres grávidas e queria propor uma parceria, mas com interesses claros de lucro. Henrique ouviu atentamente, mas recusou com firmeza. Seus dias de decisões movidas apenas pelo dinheiro haviam ficado para trás. Ele agora buscava projetos com propósito, não com retorno financeiro. Após desligar, sentou-se no jardim, observando o bebê brincar com Clara. Um sentimento de gratidão tomou conta dele. Pela primeira vez, entendia que a vida era maior do que negócios, prestígio e aparências. Cada sorriso do filho, cada gesto de Clara, cada flor no jardim parecia mostrar que os verdadeiros tesouros estavam ali, nas coisas simples que antes desprezava. Enquanto isso, algumas pessoas próximas a Clara tentavam se aproximar e alertá-la sobre o passado de Henrique. Comentários sobre sua arrogância, sua frieza e sobre o erro que cometera. Mas ela não se deixou influenciar. Observando o homem diante dela, reconhecia que sua transformação era real e que ele havia aprendido da forma mais difícil, pelo arrependimento genuíno. Certa tarde, Henrique a surpreendeu com um gesto simples, mas profundamente simbólico. Levou-a para passear em uma feira de rua tradicional, onde vendiam artesanatos, frutas e comidas típicas do Rio. Clara se encantou com os cheiros e cores, com o barulho da música e o movimento das pessoas. Henrique, por sua vez, ficou emocionado ao perceber a alegria dela em algo tão simples, lembrando de quando ele mesmo ignorava essas pequenas felicidades. No caminho, compraram doces e flores, rindo juntos como se o passado nunca tivesse existido. Foi uma tarde leve, cheia de olhares cúmplices e risadas, em que ambos perceberam que a reconstrução de sua relação não precisava de grandes gestos, mas da consistência do dia a dia. Alguns dias depois, a mãe de Henrique o procurou. Embora estivesse distante, queria conhecer o neto e se reconciliar com a família. A visita foi marcada com cautela. Clara estava nervosa, mas decidiu permitir, reconhecendo que a presença da avó poderia trazer algum conforto para Henrique. A reunião foi emocionante. Henrique se manteve firme, mas aberto. Clara observava o filho nos braços dele, sentindo a força de uma família finalmente se reconstituindo. Conversaram sobre o passado, sobre erros e perdões, e ao final, todos se abraçaram. Foi um momento de catarse,
uma oportunidade de limpar feridas antigas e criar um laço sólido. O inverno avançava, e o bebê começava a engatinhar e explorar o jardim. Henrique comprou alguns brinquedos educativos, livros e um balanço pequeno. Observava cada conquista do filho com orgulho silencioso, lembrando-se de como meses atrás seu coração estava fechado para emoções simples. Agora, cada pequeno passo do bebê representava não apenas crescimento físico, mas a prova de que a vida podia ser reconstruída. Clara, por sua vez, começou a aceitar mais a presença de Henrique. Percebia sua dedicação genuína e entendia que o homem que um dia a humilhou não existia mais. A cada gesto, a cada cuidado, ele demonstrava que havia mudado. E isso transformava não apenas o relacionamento deles, mas a forma como ela via o mundo. Um dia, Henrique decidiu levar o bebê para conhecer a favela próxima, onde muitas das mães assistidas pela fundação viviam. Clara acompanhou, relutante no início, mas depois encantada com a reação do filho diante das cores, sons e pessoas. Henrique explicava cada detalhe, mostrando a importância de cada gesto de solidariedade. O bebê ria, estendendo as mãozinhas para tocar as cores das roupas e brinquedos improvisados. Clara se emocionou, vendo como o menino era capaz de espalhar alegria por onde passava. No mesmo período, Henrique começou a perceber que sua transformação pessoal também afetava os negócios. Os antigos sócios começaram a se afastar, criticando seu modo diferente de administrar a empresa. Mas ele não se importava. Criou um conselho consultivo com pessoas comprometidas com projetos sociais e com ética, garantindo que sua empresa seguisse um caminho mais humano e justo. Clara, ao ver tudo isso, sentiu que finalmente podia confiar. Henrique não era apenas arrependido, era alguém que havia aprendido a importância de viver com propósito. E o vínculo que se formava entre eles, ainda que silencioso, se fortalecia dia após dia. Durante uma manhã chuvosa, Henrique decidiu organizar um jantar em casa, apenas para eles e o bebê. Preparou a refeição com cuidado, comprou flores frescas e decorou a sala de jantar. Clara, emocionada, ajudou a servir e percebeu que aqueles gestos eram diferentes de qualquer outra demonstração de poder ou riqueza. Eram genuínos, vindos do coração. O bebê, naturalmente, roubou a cena. Engatinhava entre as cadeiras, ria e balbuciava palavras que pareciam não ter sentido, mas enchiam o ambiente de vida e alegria. Henrique observava, com lágrimas discretas nos olhos, e Clara sorria, sentindo que aquela era a primeira noite em que a palavra família fazia sentido real para ambos. Nos meses seguintes, a relação deles se consolidou. Henrique passou a dividir a paternidade, participando de consultas médicas, das compras, das brincadeiras e do cotidiano do filho. Clara, por sua vez, começou a se abrir mais emocionalmente, percebendo que o amor de Henrique não era apenas um desejo de reparação, mas uma transformação profunda e sincera. A cidade também parecia acompanhá-los. O verão se aproximava, trazendo o cheiro do mar, o barulho dos barcos e o calor humano típico do Rio de Janeiro. A mansão se enchia de vida, de cores, de sons, de histórias compartilhadas. Henrique, que antes via tudo através de lentes frias de negócios, agora observava a beleza das pequenas coisas, o vento nas folhas, o cheiro de pão fresco, o riso do bebê. E em uma dessas tardes, enquanto Clara balançava o bebê no jardim, Henrique se aproximou devagar e sentou-se ao lado dela. Colocou o braço em torno de seus ombros, não de forma possessiva, mas protetora. Olharam para o filho, e por alguns segundos, ninguém disse uma palavra. Apenas existiam. Existiam juntos, finalmente em paz com o passado e esperançosos pelo futuro. 1503 palavras. Você disse. Continue 1500 Word sem asterisco e sem travessão. O ChatGPT disse. Capítulo 9. O verão chegou com força total no Rio de Janeiro. O calor trazia multidões às praias, o cheiro de protetor solar se misturava ao sal do mar, e o som das ondas parecia embalar os dias da mansão. Henrique passava cada vez mais tempo cuidando do bebê e acompanhando Clara, que se tornava mais confiante e leve a cada dia. A rotina que antes fora marcada por dor e arrependimento agora estava cheia de vida e esperança. Clara começou a se sentir mais segura em relação a Henrique. Ele não apenas demonstrava arrependimento, mas havia transformado suas ações. Todas as manhãs, trazia frutas frescas, ajudava a organizar o quarto do bebê, lia histórias infantis e aprendia a acalmar choros e birras. Ela percebia que ele não buscava reconhecimento, apenas queria estar presente de verdade. Henrique, por sua vez, sentia que precisava equilibrar a atenção entre o trabalho e a família.
Não era fácil. A empresa, embora gerida de forma ética, ainda exigia decisões difíceis. Alguns sócios tentavam pressioná-lo a priorizar lucros em detrimento de projetos sociais. Ele, porém, resistia. Aprenderá que algumas batalhas valiam mais do que dinheiro. A felicidade de Clara e do filho estava no topo da lista. Certa tarde, decidiu organizar um passeio surpresa. Levou Clara e o bebê para um sítio próximo, onde árvores frondosas ofereciam sombra e o cheiro da terra molhada trazia lembranças de infância. O bebê ria sem parar enquanto corria com Henrique pelos gramados. Clara observava, emocionada, e pela primeira vez desde o início da história, sentiu uma paz completa. O homem que ela temera tanto agora era capaz de gerar alegria genuína. Nesse passeio, Henrique revelou um novo projeto da fundação. Queria criar uma creche para mães em situação de vulnerabilidade, oferecendo cuidados, educação e acompanhamento psicológico. Clara ficou impressionada com a amplitude da ideia. Era uma oportunidade de impactar vidas de forma real e concreta, e ele queria que ela fizesse parte. Ela aceitou, mas pediu para começar devagar. Queria entender a dimensão do projeto e não ser apenas uma figura simbólica. Henrique concordou, sem pressa, mostrando que confiava em sua capacidade e respeitava seu espaço. Enquanto trabalhavam juntos na fundação, começaram a surgir pequenas tensões. Clara, ainda muito cuidadosa, se preocupava com cada detalhe e questionava algumas decisões de Henrique, que às vezes se mostrava impaciente, mesmo que sem perceber. Essas situações serviam como aprendizado para ambos. Ele aprendia a ouvir sem julgar, e ela confiar sem medo. Numa manhã chuvosa, Clara recebeu a visita de uma amiga de longa data, que trouxe lembranças do passado e questionamentos sobre Henrique. Comentou que ele havia sido cruel, que poderia voltar a agir de forma arrogante. Clara, porém, mostrou confiança. Explicou que conhecia a transformação dele e que não permitiria que o passado interferisse em sua nova realidade. Henrique, mesmo à distância, sentiu a importância daquela conversa para consolidar a confiança entre eles. Com o passar das semanas, o bebê começou a dar seus primeiros passos. Cada conquista era comemorada com entusiasmo. Henrique estava sempre presente, segurando a mão do filho, incentivando e aplaudindo. Clara observava, percebendo como o homem que ela julgara perdido agora era capaz de gerar amor e segurança. Um dia, durante uma visita à fundação, Henrique e Clara foram surpreendidos por uma reportagem que abordava o impacto do projeto social. As câmeras captaram a alegria das crianças, o trabalho das voluntárias e, principalmente, a presença de Henrique, que participava de forma ativa. A repercussão foi imediata. Muitos elogiaram a iniciativa, enquanto outros questionaram se ele havia mudado de verdade ou se era apenas marketing. Henrique permaneceu firme. Sabia que não precisava provar nada a ninguém. A transformação verdadeira era sentida em sua própria vida, no sorriso de Clara e no crescimento saudável do filho. Ele começou a perceber que o verdadeiro sucesso não estava na riqueza, mas na capacidade de gerar impacto positivo. Enquanto isso, Clara começava a perceber que seus sentimentos por Henrique haviam mudado. O homem que antes representava medo e humilhação agora era sinônimo de proteção, carinho e respeito. Ela se permitiu sentir alegria em sua presença, e isso a aproximava cada vez mais. Certa tarde, Henrique preparou um jantar especial. Queria marcar um momento de celebração silenciosa, sem pompas ou aparências. A mesa foi posta no jardim, à luz de velas, com flores frescas e pratos simples, mas cuidadosamente preparados. Clara ficou emocionada com o gesto, percebendo que ele entendia a importância dos detalhes e da sinceridade. O bebê estava dormindo, embalado por uma canção suave. Henrique olhou para Clara e disse que a vida havia dado a eles uma segunda chance, e que ele queria aproveitar cada momento com gratidão e humildade. Clara sorriu, emocionada. Pela primeira vez, não havia medo, apenas confiança e amor silencioso. Nos meses seguintes, Henrique continuou envolvido nos cuidados do bebê e no desenvolvimento da fundação. A relação com Clara se consolidava, baseada em respeito, paciência e dedicação. O ambiente da mansão mudou completamente. Antes frio e silencioso, agora estava cheio de vida, risos e aprendizado diário. Certa manhã, durante um passeio à praia, Henrique e Clara observaram o pôr do sol. O céu pintado de tons laranja e rosa refletia nas águas calmas. O bebê brincava com a areia, encantado com cada nova descoberta. Henrique se abaixou, segurou a mão de Clara e disse que a vida finalmente fazia sentido.
Ela sorriu, sentindo que a dor do passado havia sido substituída por esperança. O homem que um dia a humilhara agora era capaz de amar e proteger, e o bebê que carregava o futuro da família simbolizava a redenção de todos. As semanas seguintes foram marcadas por pequenas conquistas. O bebê aprendeu a falar palavras simples, a andar sozinho, e a cada progresso, Henrique e Clara comemoravam com alegria genuína. O sentimento de família se fortalecia a cada dia, e o amor que crescia entre eles se tornava visível em gestos simples, olhares e cuidados mútuos. Em uma tarde quente de verão, Henrique decidiu que era hora de dar um passo definitivo. Reuniu Clara no jardim, onde o bebê brincava sob a sombra de uma árvore frondosa. Ele olhou nos olhos dela e disse que queria ser mais do que alguém presente, queria ser parceiro de vida, alguém em quem ela pudesse confiar completamente. Clara sentiu uma onda de emoção. Por meses, havia resistido, temendo se machucar novamente. Mas agora, olhando para o homem diante dela, reconheceu que sua transformação era verdadeira. Sorriu e segurou a mão dele, aceitando a proposta silenciosa de uma vida compartilhada, baseada em amor, respeito e cuidado mútuo. Henrique, então, prometeu que estaria sempre presente, que não mais permitiria que orgulho ou erros passados interferissem na felicidade da família. Clara percebeu que aquele era o momento de fechar o ciclo de dor e abraçar o futuro. A mansão se tornou um lar de alegria, aprendizado e esperança. Henrique aprendeu que riqueza não se mede em dinheiro, mas em amor e cuidado. Clara, por sua vez, percebeu que o perdão não é apenas um ato de generosidade, mas uma ferramenta poderosa de transformação. O bebê, símbolo da nova vida e da união, continuava crescendo saudável, cercado de carinho e atenção. Cada passo, cada palavra nova, era uma vitória compartilhada. Henrique e Clara, lado a lado, construíam um futuro sólido, livre das sombras do passado e repleto de esperança. A primavera chegava ao Rio de Janeiro com seu perfume doce e a promessa de dias mais longos e ensolarados. O jardim da mansão florescia em cores vibrantes, refletindo a transformação completa que Henrique e Clara haviam vivido. O bebê, agora com pouco mais de um ano, corria pelo gramado, rindo e tropeçando com a energia da infância. Cada risada ecoava como música, enchendo os corredores da casa com vida e alegria. Henrique observava tudo com o coração apertado de emoção, percebendo que, finalmente, cada gesto, cada lágrima e cada erro o haviam conduzido até aquele momento de plenitude. Henrique acordou cedo naquela manhã, sentindo uma mistura de ansiedade e felicidade. Havia planejado um dia especial para celebrar não apenas o aniversário do bebê, mas também a família que haviam construído. Clara ainda dormia, e ele aproveitou o silêncio para preparar uma surpresa. Decorou o jardim com flores frescas, balões coloridos e uma mesa farta com frutas, bolos e pequenos detalhes artesanais. Tudo cuidadosamente pensado para transmitir amor, cuidado e carinho, algo que antes da transformação da vida dele parecia impossível de alcançar. Quando Clara acordou, sentiu algo diferente no ar. O cheiro das flores, o som suave de uma música ao fundo e o brilho do sol no jardim chamaram sua atenção. Desceu as escadas, e ao abrir a porta, viu Henrique sorrindo, com os olhos marejados, e o bebê correndo em sua direção. Ela parou por um momento, sem palavras, absorvendo o cenário que parecia saído de um sonho. O amor e a dedicação transbordavam de cada detalhe, e a gratidão tomou conta de seu coração. Henrique segurou a mão de Clara e disse, com a voz embargada, que aquele dia era uma celebração não apenas do bebê, mas da família, do amor e do perdão que haviam conquistado juntos. Clara, emocionada, abraçou-o, sentindo que todas as feridas do passado finalmente começavam a cicatrizar. Eles não precisavam mais se preocupar com julgamentos externos, com mágoas antigas ou com rancores. O que importava era a vida que haviam construído, sólida, cheia de carinho e baseada na confiança mútua. O bebê, com seus passinhos vacilantes, corria de Henrique para Clara, rindo e balbuciando palavras que faziam todos ao redor sorrirem. A cena era tão perfeita e natural que Henrique sentiu seu coração se encher de uma felicidade indescritível. Ele percebeu que a verdadeira riqueza nunca esteve em bens materiais, mas na capacidade de amar, proteger e estar presente. Cada sacrifício, cada gesto de arrependimento e cada esforço para se tornar uma pessoa melhor haviam valido a pena. Durante o almoço, conversaram sobre o futuro. Henrique compartilhou planos de expandir a fundação, oferecendo mais apoio para mães em situação de vulnerabilidade, e Clara revelou seu desejo de participar ativamente das decisões e do cuidado das crianças. Eles combinaram de trabalhar lado a lado,
mantendo sempre a atenção no bebê e na família que haviam formado. A parceria não era apenas prática, mas também emocional, baseada em respeito e apoio mútuo. O dia avançou, e os convidados começaram a chegar. Amigos, alguns familiares e pessoas que haviam sido ajudadas pela fundação celebravam junto. O ambiente estava repleto de risos, abraços e histórias de superação. Henrique sentiu uma onda de gratidão ao perceber que o impacto de sua transformação ia muito além de sua própria vida. Ele havia se tornado uma inspiração viva, mostrando que arrependimento sincero, esforço contínuo e dedicação genuína podiam criar mudanças profundas. Clara, observando o marido e o filho, refletiu sobre como a vida era surpreendente. Lembrou-se do início da história, do momento em que Henrique a humilhara sem saber das circunstâncias que a rodeavam, e percebeu como ambos haviam evoluído. Ele havia se tornado mais humano, mais atento, mais amoroso. Ela, por sua vez, aprendia a confiar novamente, a se entregar ao amor sem medo e a compreender que perdão não significava fraqueza, mas força. Enquanto o sol começava a se pôr, Henrique pegou o bebê no colo e se aproximou de Clara. Olharam-se nos olhos, sem necessidade de palavras. O menino estendeu os bracinhos, e ambos o abraçaram juntos, sentindo a conexão intensa e profunda que agora os unia como família. O vento soprava levemente, carregando o perfume das flores e o som suave de risadas ao fundo. Henrique percebeu que a vida havia se tornado incrivelmente rica em simplicidade, em amor e em presença. Após o jantar, organizaram uma pequena sessão de fotos no jardim. Henrique segurava o bebê, Clara sorria e o ambiente irradiava felicidade. Cada clique registrava mais do que imagens, capturava emoções, superações e a construção de uma história de vida transformada. Henrique, observando as fotos depois, sentiu uma emoção profunda. Elas não apenas documentavam momentos, mas simbolizavam a redenção, o perdão e o amor conquistado através de esforço e dedicação. Mais tarde, durante a noite, sentaram-se na varanda, o bebê dormindo tranquilo no quarto. Olharam para as estrelas e conversaram sobre o que haviam aprendido. Henrique confessou que antes de conhecer Clara, vivia preso a orgulho, arrogância e solidão. Agora, entendia que amor verdadeiro exigia vulnerabilidade, cuidado e constância. Clara concordou, dizendo que havia aprendido que confiar em alguém era um ato de coragem, mas também de esperança. Henrique contou sobre suas experiências ao longo da jornada, cada dificuldade enfrentada, cada obstáculo superado e cada aprendizado adquirido. Clara ouviu atentamente, sentindo orgulho e ternura pelo homem que havia escolhido mudar não apenas por si mesmo, mas por todos ao seu redor. Eles sabiam que desafios ainda surgiriam, mas estavam preparados para enfrentá-los juntos, como família. Nos dias seguintes, a rotina se consolidou de maneira harmoniosa. Henrique participava das tarefas domésticas, ajudava nas brincadeiras, lia histórias e ensinava pequenas lições ao bebê. Clara, confiante e feliz, encontrava prazer em dividir responsabilidades e momentos de alegria. O vínculo entre eles era sólido, fundamentado em respeito, dedicação e amor genuíno. Certo dia, Henrique organizou uma pequena cerimônia simbólica no jardim, celebrando a nova vida e a família reconstruída. Amigos, familiares e pessoas importantes da fundação participaram, todos emocionados com a força da história. Henrique agradeceu a cada um, mas seus olhos buscavam Clara, que sorria com lágrimas nos olhos. Ele se aproximou dela e disse que não havia palavras suficientes para expressar o que sentia: gratidão, amor e a certeza de que tudo valerá a pena. Clara, emocionada, respondeu que a vida era cheia de surpresas e que aquele momento era prova de que o amor e a dedicação podiam transformar qualquer história. Henrique segurou suas mãos e disse que, finalmente, havia encontrado o sentido de sua existência. A família que haviam construído, o cuidado e a alegria de ver o bebê crescer rodeado de amor e segurança. Nos meses seguintes, Henrique e Clara continuaram fortalecendo sua relação e a fundação prosperava. O bebê crescia saudável, aprendendo a falar, correr e explorar o mundo com alegria. Cada conquista era celebrada com entusiasmo e amor. Henrique aprendeu a valorizar cada momento, entendendo que o sucesso verdadeiro estava em estar presente, em cuidar e em amar sem reservas. O verão seguinte trouxe novas aventuras. Passeios à praia, tardes no jardim, encontros com amigos e familiares e novas experiências com a fundação preenchiam os dias. Clara e Henrique aprenderam a equilibrar trabalho e família, sempre priorizando o bem-estar do bebê e a harmonia do lar. Em uma manhã ensolarada, Henrique surpreendeu Clara com um gesto simbólico. Plantou uma árvore no jardim,
representando a família que haviam reconstruído e o crescimento constante do amor entre eles. Clara ajudou a regar a muda, emocionada, sentindo que cada detalhe representava esperança, futuro e dedicação compartilhada. Finalmente, em uma tarde tranquila, sentaram-se juntos no balanço do jardim, o bebê dormindo no colo de Clara. Henrique segurou sua mão e disse que a vida, por mais difícil que fosse, sempre oferecia oportunidades de redenção. Clara sorriu, sentindo que cada dificuldade, cada lágrima e cada esforço os haviam conduzido a esse momento de felicidade plena. A mansão, antes fria e silenciosa, agora era um lar de amor, riso e aprendizado. O jardim florescia, o bebê crescia saudável e feliz, e Henrique e Clara estavam unidos como família. O passado, com suas dores e erros, havia sido superado. O futuro se apresentava cheio de possibilidades, esperança e alegria. Henrique olhou para o céu, sentiu o vento no rosto e abraçou Clara e o bebê juntos. Pela primeira vez, sentiu que sua vida estava completa. Todo orgulho, toda arrogância e toda dor haviam sido transformados em amor, cuidado e felicidade. Ele entendeu que a verdadeira riqueza não se mede em bens materiais, mas em laços construídos com dedicação, respeito e ternura. Clara, emocionada, olhou para Henrique e sussurrou que, finalmente, podiam viver em paz, amando e cuidando um do outro do filho. Henrique sorriu, sentindo a emoção profunda de quem havia percorrido uma longa jornada para chegar ao que realmente importava: uma família unida, um lar repleto de amor e a certeza de que a vida, quando guiada pelo coração, é capaz de oferecer os maiores tesouros. Naquele instante, o Rio de Janeiro brilhava com o calor do sol poente, refletindo nas águas e enchendo o ar com esperança. Henrique, Clara e o bebê permaneceram juntos, lado a lado, sentindo a vida pulsar em cada gesto, cada sorriso e cada abraço. O ciclo estava completo, e a história, finalmente, encontrava seu desfecho feliz e emocionante, marcado pela redenção, pelo amor verdadeiro e pela construção de uma família sólida e repleta de carinho. Fim. Chegou até o fim? Então escreve sonho nos comentários, deixa seu like e compartilha com os amigos. Também se inscreva no canal para não perder nenhuma história inspiradora. Sua participação faz toda a diferença. Te espero na próxima história.